Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre estratégias e oportunidades para você, mulher, que está ou não atualmente num cargo de liderança e quer se tornar uma gerente indispensável. Eu sou a Valéria Batagello e hoje nós vamos falar sobre status de trabalho. Você sabe qual é o seu? Então vamos lá! Você já me viu falar por aqui sobre o status que tem ser gerente, né? Então, assim, quando a gente pensa no cargo de gerente, no nome do cargo, sim, isso proporciona um certo status, né? De olhar e falar assim, nossa, essa pessoa já chegou lá, né? Onde quer que esse lá queira representar para você, represente para você. Mas, enfim, a gente olha para todas essas coisas e fala, nossa, esse cargo tem uma importância diferente, esse cargo tem um status diferente. Mas a gente precisa primeiro entender que você quer esse status todo para a sua vida, mas você não sabe direito como é que você faz para chegar lá, não é? Acho que esse sentimento sempre pega a gente, né? De olhar para alguma coisa que a gente tem no futuro. Eu estou sempre insistindo aqui com você sobre meta, sobre definir objetivo, sobre saber quais são os seus próximos passos. Sim, criar o seu plano de carreira. Então, numa hora dessas, você olha e fala, tá, eu quero chegar nesse lugar, eu quero ter esse status lá, mas o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu faço para chegar lá? Entender, na verdade, esse status, na verdade, esse plano inteiro. Por que eu falo sempre sobre conhecer sobre você? Sempre sobre entender melhor sobre as coisas que você faz, tudo que você está fazendo pela sua carreira, como é que funciona o seu trabalho, como é que é a sua empresa, como é que é a experiência que você já teve, não é? Você me escuta falando sobre isso sempre. Eu fiz um vídeo exclusivo falando sobre empresas pequenas. Tenho certeza que você já viu. Se não viu, tá lá. É só procurar, né? Como fazer para crescer se você está numa empresa pequena. Então, assim, entender sobre tudo isso na sua vida vai te fazer entender em que momento você está e quais são as diferenças grandiosas que tem para você chegar no ponto que você determinou no seu plano de carreira. Afinal de contas, você quer chegar em algum lugar. Mas enfim, aí você olha e fala assim, por que eu devia entender que status é esse que eu tenho hoje? Será que isso vai me ajudar a chegar em algum lugar? Bom, vamos lá. Primeiro que você precisa entender além das atividades diárias. Quando você passa desse nível de entender só a tarefa como uma tarefa simples, sem graça, que alguém mandou fazer, que não fazia sentido para você, você perde a oportunidade de entender a importância daquilo que você faz. Então é isso, a gente cria o status a partir da importância que a gente cria para esse cargo. A gente perde a oportunidade de entender a importância que a gente cria para essa atividade que a gente está fazendo agora. Então você acha que não tem importância nenhuma, você acha que não tem status nenhum, mas sem você, como é que aquele trabalho funciona? E agora, de novo, eu sempre tento colocar os seus pés no chão, tento sempre te trazer para a realidade, para não criar aqui uma rotina toda fantasiosa de que assim, se eu não estiver lá todo dia, o trabalho nem sai. Gente, isso é uma conversa superficial. Lembra que eu falo sobre não ser raso? Então, nada de superficialidade aqui. Entenda de verdade qual é a importância da atividade que você faz todos os dias e sim, ela tem uma importância, senão ela não existiria. Então, quando você entende tudo isso, como funciona, começa a fazer mais sentido para você aquilo que você faz todos os dias. E aí sim você vai criando o seu grau de importância para entender a sua importância para você. Para a empresa também, porque é assim que você explica no mundo corporativo como é que as coisas funcionam, como é que a sua experiência foi construída. Mas fazendo sentido para você, o seu discurso começa a se tornar muito mais viável, muito mais maduro, muito mais sequencial. É lógico de entender. Você começa a olhar para a pessoa e falar,
Por isso que às vezes a gente tem a percepção de conversar com alguém e a pessoa conta a história dela e fala assim, mas também olha só o que ela viveu, é completamente diferente do que eu vivi. Será? Ah, não é, hein? Porque olha só, todo mundo nessa vida passa por perrengues terríveis, passa por locais de trabalho em que não era agradável, passa por situações em que os gestores não foram os mais agradáveis da vida ou até eram muito agradáveis, mas não te trouxeram grande diferença no seu crescimento, não te ajudaram a fazer nada diferente. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso e contar isso de uma forma inteligente, e aí não é inventar história, é contar a sua história do jeito certo, com as palavras que o mundo corporativo entende. Então, de novo, sempre entender quem é você, de onde você veio, a sua história é só sua, a gente não tem que inventar nada. E sempre quando eu falo, inclusive sobre comportamento, sobre como é que você se comporta naturalmente, como é que você se comporta no mercado de trabalho, no mundo corporativo, eu sempre falo, seja você de verdade. Só melhore os seus comportamentos estrategicamente, porque daí você não precisa criar nenhuma fantasia, nenhuma postura diferente para cada lugar onde você estiver. Faz sentido isso para você? Quando a gente tem que inventar coisas, a gente tem que o tempo todo ficar lembrando de naquele lugar como é que é mesmo que eu tenho que me comportar. E aí a probabilidade de você dar uma escorregada nessa e daí você derruba toda a sua imagem construída até aquele momento, às vezes por um momento de bobagem. Então, assim, torne tudo isso o mais verdadeiro possível, mas aprenda que as coisas acontecem e que elas têm uma forma de serem contadas que sim valoriza o seu trabalho e conta de verdade o que era importante e o que fez você crescer de verdade. Isso faz parte da sua experiência. E como eu falei, a entender, né, qual é a importância e o impacto que o seu trabalho tem para a empresa vai mudar a forma como você pensa sobre você e sobre as suas possibilidades. Né? Então, de vez em quando, eu dou alguns exemplos bem básicos aqui para ajudar a entender. Então, imagina que você é uma... Vou usar um exemplo que eu nunca usei. Você é uma secretária. E aí você olha e fala assim, olha lá, eu sou só uma secretária. Fico aqui anotando coisas na agenda o dia inteiro, cuidando da agenda de alguém, eu tenho que atender o telefone, parece tudo muito básico, né? Mas quando você olha para isso e entende que se você não fizer adequadamente todo o controle dessa agenda, todo o atendimento bem feito no telefone para atender as pessoas, você cria a imagem da pessoa de quem você está cuidando de uma forma diferente. Olha lá, olha a importância sobre você cuidar da agenda de uma pessoa. Se você é secretária, eu vou dar um exemplo aqui, então mais simples que acho que é fácil todo mundo entender mesmo. Pensa na secretária de um médico. Sim, o médico é o doutor, é a pessoa de importância, de impacto, que está ali sendo procurada por outras pessoas por um motivo muito específico. Então a secretária fica ali no meio e fala assim, eu sou só a secretária do consultório. Ela é responsável pela agenda funcionar todos os dias. E eu te digo mais, pode ser que o médico para quem ela trabalhe não tenha noção da importância de manter a sequência de horários funcionando bem. E se ela é esperta o suficiente, ela consegue entender como é que isso funciona, ela consegue ajustar essa agenda para quê? Os pacientes sejam bem atendidos, não tenham um tempo de espera gigantesco, entendam claramente, tipo, se está com atraso, o que é que aconteceu, foi um motivo específico ou não. A imagem do médico passa totalmente pela mão de quem está conduzindo a agenda dele. É claro que essa pessoa vai criar total autoridade dela como profissional, né, um médico em questão, com o paciente quando ele estiver na hora do atendimento. Mas olha a importância de ajudar isso a ter mais sucesso, a ter mais resultado positivo, mais impressão positiva na cabeça das pessoas quando essa pessoa faz o trabalho dela bem feito. E aí, mas Valéria, que exemplo mais besta, por que você veio contar isso agora? Porque se você pensar bem, como é que ela vai contar essa história quando ela for procurar um emprego em uma empresa, no mundo corporativo?
Olha, eu era responsável pela agenda de um médico super procurado, que além de fazer cirurgias, ele fazia atendimento no consultório, ele trabalhava com exames específicos, então a pessoa sabe contar o que é que acontecia e sabe contar, inclusive, como é que ela resolvia os problemas. Por exemplo, quando eu tinha um problema muito sério, que ele teve uma cirurgia de emergência para fazer e eu tive que desmarcar aquilo, eu rapidamente ajustava todos os pacientes nos próximos dias de forma que nenhum deles ficasse sem atendimento depois. E não falar assim, ó, foi desmarcado, então agora tenho só para daqui 30 dias. Gente, quem nunca passou por esse sentimento como paciente, como cliente daquele lugar? É horrível quando você é atendido desse jeito. Então, olha só, uma coisa que parece ser básica, que é um serviço que a gente usa e que normalmente a gente reclama disso quando acontece. Se a pessoa for usar tudo isso de uma forma muito estratégica, construir a sua atuação de uma forma muito estratégica e depois souber contar isso de um jeito muito adequado, muito profissional, ela consegue transformar a atividade que parece boba, que é só marcar horário de consulta, veja bem, para uma atividade de total confiança do médico, de que a agenda estava totalmente no domínio dela. Mas, de novo, gente, não é inventar história. Se você nunca foi essa pessoa, se você nunca foi a pessoa que fez isso de verdade, você não vai inventar isso para contar para alguém, porque lembra que eu falo sobre fantasias? Então, fantasia normalmente tem máscara e máscara cai. É difícil sustentar isso. Então, se você não foi essa pessoa, não vai usar isso daqui como dica na sua entrevista só para passar nela não, hein? Essa não é a ideia. Eu tô aqui para te ajudar a ser um profissional melhor. Sabe a gerente indispensável? Então, a gerente indispensável tem na sua bagagem comportamentos, atitudes e experiências totais verdadeiras. Ela só vai aprender a contar essa história do jeito certo. Então, entender qual é a sua importância dentro desse trabalho que você está fazendo, entender todo o status que você tem nessa atividade que você faz hoje, que você não dá importância, eu te digo que é uma das coisas primordiais para te levar para o próximo nível, para te levar para a próxima entrevista, para te levar para a próxima promoção. Porque sim, você vai aprender a fazer isso, a entender a importância e dar importância para isso. Então não é só um negócio lá que eu fiz um dia, não, tá? E se a empresa se importa mesmo com o status do trabalho das pessoas, gente, pensa bem. As pessoas que são promovidas, inclusive, mais rapidamente, a gente tem uma tendência de olhar e falar assim, nossa, faz a mesma coisa que eu, chegou aqui há menos tempo e olha lá, já ganhou a promoção. Com certeza deve estar puxando o saco do chefe. É a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas quando não usam outras palavras e outros julgamentos inapropriados, tá? Porque nem todo mundo, de novo, eu sempre falo, exceções devem ser tratadas como exceções. Pessoas que usam caminhos mais tortos para conseguir alguma coisa, não são a regra. Então não dá para a gente colocar essa mesma impressão para todo mundo. Não dá para dizer que todo mundo fez isso só porque conseguiu uma promoção. Então, assim, será que essa pessoa que você está julgando que conseguiu a promoção em menos tempo que você, e você já estava lá naquela empresa, não conseguiu demonstrar toda essa experiência de uma forma muito mais estratégica? Uma coisa que você acha boba e simples e que você nem gostaria de fazer todos os dias, será que essa pessoa não conseguiu demonstrar a importância que a empresa dá para aquela atividade? E aí sim vem a pergunta, né, que eu fiz no início dessa reflexão aqui. Será que a empresa dá o status, percebe esse status em mim? Gente, nenhum cargo é criado aleatoriamente. Nenhuma empresa decide contratar um funcionário só porque ela acha, sei lá, acho que hoje acordei com vontade, eu vou contratar mais uma pessoa. Viu? Os donos das empresas estão preocupados com resultados, ninguém está rasgando dinheiro por aí não. Então, quando ela cria uma necessidade de um cargo específico, ela precisa que aquele cargo se comprometa a entregar aquilo que ela precisa. E quando ela faz isso, aquele cargo tem uma importância. Agora, como é que ela vai perceber a importância da atividade que você está fazendo se você não faz ela da melhor forma possível? Consegue entender como cada vídeo que eu trago um tema diferente, todos eles se conversam? Porque sim, todas as coisas que a gente faz acabam sendo transformados na atitude e na percepção que a empresa tem sobre o meu trabalho.
Mas a empresa não vai conseguir transformar a minha imagem na cabeça dela, ela construir a minha imagem. Ela vai construir a imagem a partir de como eu me comporto, a partir de como eu demonstro aquilo que eu estou fazendo. Então, o status do meu cargo atual, tem cargos que notoriamente têm um status que todo mundo consegue e quer? Tem. Agora, o meu status atual, a minha importância atual para a empresa, eu dou o tom. Eu dou o tom da importância, porque eu consigo mostrar para a empresa que sem aquele meu trabalho, a outra parte do resultado dela não vai funcionar tão bem. Mas não é como forma de ameaça também, né? Vamos lá. Não é para eu chegar lá e falar assim, tá vendo? Se eu não fizer isso, então você não completa. Um vendedor, tá vendo? Se eu não me esforçar, então você não vai bater sua meta e aí, tipo, a empresa não vai. A empresa vai fazer o quê? Ela vai trocar você por outro funcionário que esteja disposto a cumprir aquilo que ela precisa. É simples assim. E quanto antes a gente entender que o nosso trabalho existe com um motivo, com uma importância específica, mais fácil fica da gente entender a nossa importância, né? O tema do vídeo de hoje, o nosso status, o status do nosso cargo atual. E se você consegue continuar achando que o que você faz hoje não é nada de bom, não tem nada a ver que vai fazer você crescer, eu diria que aí sim você tem um problema. Você concorda? Porque olha só, o problema está todo com você. Você pode mudar de empresa. No outro lugar você vai encontrar de novo outros problemas, outras pessoas que não cooperam, outras pessoas que não estão entregando do mesmo jeito. E aí você sempre vai olhar para aquilo e vai falar assim, mas tá vendo? Não funciona porque é assim que funcionam os lugares e as coisas. Enquanto isso, outras pessoas perto de você continuam crescendo, continuam chegando nos cargos de status já pré-determinados, que é aqueles que a gente sonha de verdade. Os cargos de liderança, o cargo de gerente. E sim, uma gerente indispensável, é aquela que ninguém quer perder. É aquela que ninguém quer ficar sem. Então, como é que a gente constrói isso? Entendendo nesse momento, com o assunto de hoje, qual é a importância daquilo que a gente faz e passando a entregar isso da melhor forma possível. E se você descobre então que até agora você estava agindo sem perceber a importância de nada, vamos fazer a lição de casa? Trabalha então na sua entrega, no seu comportamento, na sua atitude, no que você faz todos os dias. E de novo, como eu sempre repito, não é só amanhã, tá? Não é só na próxima segunda. Você tem que repetir isso por uma quantidade específica de tempo para entender que aquilo faz sentido e para que as pessoas percebam o resultado. Fazer alguma coisa diferente um único dia e falar assim, mas também ninguém prestou atenção. Tem 1 milhão de coisas acontecendo e ninguém está ali prestando atenção em tudo que você faz o dia inteiro para perceber que você limpou a sua mesa naquele dia. É simples assim, tá? Então, tem muitas coisas que a gente coloca um caminhão de problemas na frente, a gente coloca um caminhão de coisas que são complexas e difíceis demais para mudar e que o sistema é assim mesmo, então é por isso que as coisas acontecem desse jeito, enquanto coisas simples que a gente poderia fazer no nosso dia a dia, no nosso comportamento, entendendo a importância daquilo que a gente faz todos os dias, é o que pode mudar a chave de verdade na percepção que a gente passa sobre o nosso trabalho. Que importância eu tenho para a empresa onde estou? Eu vou ditar agora o tom, porque se o meu trabalho é importante, ele vai ser percebido como importante. E não é porque eu falo não, é porque eu entrego ele muito bem e porque eu consigo mostrar estrategicamente qual é a importância daquilo que eu estou fazendo. Eu espero de verdade que isso tenha feito sentido para você. Eu espero que você consiga, a partir de amanhã, aplicar, faz essa reflexão para todas as coisas que você faz durante o dia. Você consiga aplicar tudo isso. E a gente se vê já já no próximo vídeo com um tema diferente para te ajudar a entender como melhorar essa sua imagem profissional e como se tornar uma gerente indispensável. Obrigado pela companhia e tchau, tchau!